Oi, Ana, tudo bem? Oi, Miguel, tudo? Eu estava aqui, estava com a câmera desligada. O William caiu, o De Lucas já está chegando. Hoje nós temos convidados aqui no Fórum da Copa. Vamos falar sobre vários temas. Vamos falar sobre essas. Olha, Miguel, eu vou aproveitar você aqui. Eu já ri tanto dessa desculpa do Eduardo Bolsonaro de estar na Copa para levar pendrives com vídeos sobre o Brasil. A pessoa não tem a menor noção, né? E aqui em Brasília, eu estou aqui em Brasília, né? A Câmara está 1.000 por hora, está funcionando, os parlamentares estão aqui, estão votando, tem um monte de coisa acontecendo no país. E o parlamentar está lá no Catar com um monte de pendrive, né, De Luca, na mão, falando que está cumprindo uma missão super importante. Obrigada, Ainda bem, Valeu, estou saindo, o William. Miguel estava aqui ainda, minha internet deu uma variada aqui, mas eu consegui rapidamente achar a internet do celular. Estou aqui de volta. Obrigado por ficar esse tempinho aqui, Miguel, e por recepcionar a Ana. Ana, obrigado por ter ido com a gente mais uma noite de Fórum na Copa, né? É isso, De Luca. Obrigada. Vamos lá para mais um dia de polêmicas dentro e fora de campo, né? Vamos falar sobre todos esses temas aqui essa noite com convidados, né? Bem legais que estão chegando daqui a pouco. Convidados especialíssimos. Eu vou puxar eles para a tela para poder falar sobre esse nosso primeiro tema. A gente vai falar bastante agora no Fórum da Copa sobre política também, pessoal. Vamos falar. A gente sempre falou, né? Desde o começo do programa, eu, a Ana, o Ivan, a gente tem puxado temas políticos que acontecem fora do campo e também os arredores do gramado, né? Que acontece do lado de fora do estádio. Um convidado de hoje, eu sou fã, ele falou que me acompanha no Twitter, eu falei, gente, nem vou dormir hoje, porque eu sou fã do cara há muito tempo. Está aqui com a gente o Thunderbird, músico, ex-VJ da MTV, apresentador. Thunderbird, obrigado por estar aqui com a gente. Olá, amigos, tudo bem? Que legal que a gente vai poder falar de futebol e política. Quer dizer que o Thiago Leifert, acho que não vai gostar do programa. E logo hoje, eu inclusive dei um retweet lá no Thunderbird sobre isso, porque colocaram o pobre do Thiago Leifert, que não gosta de futebol e política, junto para narrar Estados Unidos e Irã, o jogo mais político possível da Copa do Mundo. Botaram o pobre do menino lá para narrar Estados Unidos e Irã, mas aqui a gente gosta de falar de futebol e político ao mesmo tempo. Então eu estou muito feliz de você estar aqui com a gente, Thunderbird. E chamar também o cientista político Pedro Costa Júnior, um conhecido aqui da Fórum, estará aqui com a gente de novo. Pode subir o Pedrinho para cá? Ele já chegou por aí? Já chegou. Tô chegando. Tá chegando, vai chegando, arrumando. Quem sabe faz ao vivo, como diria o outro apresentador. Pedro, obrigado. Deixa o Pedro se arrumar aí. Deixa o Pedro se organizar lá tecnicamente. Enquanto isso, a gente vai passando sobre os principais temas do futebol. A gente tem os primeiros classificados para as oitavas de final, né? A gente teve a classificação hoje da Holanda, que garantiu a vaga para a próxima fase. Então, a gente vai ter, na próxima fase, Holanda e Estados Unidos no dia 3, ao meio-dia. E no dia 4, Inglaterra e Senegal. Mais debate sobre colonizados e colonizadores para Ana Prestes trazer aqui para este nosso Fórum na Copa. A gente vai falar sobre isso no momento oportuno, quando chegar esses jogos. Mas hoje, a cena mais importante do dia no Catar foi protagonizada pelo Eduardo Bolsonaro, o deputado federal, filho do presidente da República, o 03, ou conhecido popularmente também como Dudu Bananinha. O Eduardo Bolsonaro, aí você também na imagem, ontem a gente trouxe aqui no Fórum na Copa ele participando lá ele foi escondido para a Copa do Mundo, mas foi flagrado com a camisa da seleção indo para um jogo, tirando foto com alguns brasileiros que estavam lá. A situação ficou muito feia para o Eduardo Bananinha, né, para o Eduardo Bolsonaro, e aí ele precisou inventar um motivo pelo qual ele está no Catar. O Pedro chegou. Pedro, boa noite. Obrigado por estar com a gente aqui. Boa noite. Obrigado. Já o cumprimento aí. Pedro. Bem-vindo, Thunderbird também, todo mundo. E aí, o Eduardo Bolsonaro precisou criar uma historinha. O que ele está fazendo no Catar? Olha, tem mais de 5 convidados. Ainda tem o cachorro do Thunderbird, está com a gente também na live. O Thunderbird, na verdade, é o Rickenbacker, tá? Rickenbacker, muito bem. Ele adora futebol e política. Ele vai acompanhar com a gente também durante o programa todo. Ele vai. E aí, hoje, o Eduardo Bolsonaro inventou uma desculpa. Vamos ouvir, todos vocês, o que é que o Eduardo Bolsonaro disse que estava fazendo no Catar. Gui, por favor, mostre pra gente. Nesses pendrives aqui tem vídeos em inglês explicando a situação do Brasil
Eu espero que você não creia que aqui no Catar só se fala em Copa do Mundo. Só para lembrar para você que a FIFA tem mais membros do que as próprias Nações Unidas. A imprensa inteira está aqui. É por isso que a esquerda faz tanto esforço e até projeto de lei para criminalizar quem fale algumas verdades na cara, né, de outros brasileiros que têm esperança de voltar às tetas da Lei Rouanet, etc. E outra coisa, toma cuidado. A esquerda ela não está preocupada com a tua segurança, nem com a economia. Então por que você vai cerrar fileira com esses caras? Será que você não consegue imaginar um pouquinho do que está por trás disso? Será que você não consegue perceber a importância da comunicação internacional? Será que a gente vai ter que perder um dos pouquíssimos acessos que nós temos? Pensa um pouquinho sobre isso, tá? Antes de bater palma, porque eu apareci no Jornal Nacional, beleza? Um abraço a vocês, fiquem com Deus. Seguimos na mesma batida. Duas observações importantes sobre esse vídeo. A primeira deles, vocês notaram que ele está com a camisa da seleção do Catar, né? Ele não está mais usando a camisa da seleção brasileira, usando a camisa da seleção Catar. Primeiro ponto importante. O segundo é que nesse ano que nós estamos, em 1996, não dá para transmitir vídeos pela internet. Você não pode mandar arquivos grandes, você não pode transmitir, fazer lives, você não pode fazer nada. Você tem que pegar o pendrive na sua mão e até o Catar, 12 mil quilômetros, para entregar na mão de pessoas, segundo ele, né, a FIFA tem mais membros do que a ONU, para entregar para o representante de Gibraltar, que deve estar lá, que está na FIFA e não está na ONU, para o integrante de sei lá de onde que o Eduardo Bananinha tirou essa ideia. Gente, assim, não dá para negar, pelo menos, que eles não são criativos, né, na hora de inventar desculpas. Eu queria ouvir vocês, eu vou ouvir na ordem da tela aqui, o que é que vocês acharam, né? Obviamente ele tinha que fazer alguma coisa, porque, inclusive, ele assinou ponto no Congresso Federal de manhã, fez uma viagem de 12 mil quilômetros em 4 horas e conseguiu assistir o jogo do Brasil na Copa. Além disso, o Eduardo Bananinha deve estar testando, deve ser beta-tester de teletransporte, porque o cara conseguiu sair de Brasília, vir para São Paulo e para o Catar em 4 horas. Mas ele conseguiu sair com essa daí. Essa foi a que ele trouxe na mochila para fazer desculpa. Ana Prestes, minha companheira diária de Fórum na Copa, como é que você viu esta belíssima justificativa de Eduardo Bolsonaro? Gente, eu já ri tanto, porque eu não tinha visto. Na hora que eu fui ver, pouco antes de entrar aqui no programa, eu ri muito, porque uma coisa que impressiona também, eles sempre falam com uma arrogância, né? Assim, ensinando. Que vocês acham que eu estou fazendo aqui, se não uma grande missão? Por que vocês duvidam que eu estou em uma grande missão? Estão caindo no conto da Globo, do Jornal Nacional. Isso é muito impressionante deles. Eles apelam para a ignorância das pessoas ou ao uso de uma má-fé na manipulação muito, muito forte. Eu já ri muito, eu acho muito ridículo. E ele ter chegado a esse ponto de ridículo mostra que o bicho pegou para ele. Deve ter vindo muitas críticas do meio deles, aí da base deles. Mas vocês sabem que o Eduardo Bolsonaro é um cientista político nato, né? Um internacionalista muito respeitado, tanto que ele fritou hambúrguer lá durante uma temporada em Nevada, nos Estados Unidos, e foi cotado para ser ministro das Relações Internacionais. Antes de passar para o Thunderbird, eu postei um vídeo lá, é uma edição que eu adoro, do Eduardo Bolsonaro falando em inglês. É só um trechinho rápido para vocês verem. Eu espero que o vídeo não seja esse que ele tenha colocado no pendrive. Why he didn't have a change and when he received this tablet, where this is, it's the caralho deu branco. Thunderbird, o que você acha que está, o que tem no pendrive do Eduardo Bolsonaro? Bom, antes de tudo, I speak English, my friend. Né, como diria nosso amigo Richarlison, um novo herói da seleção brasileira, esse sim um herói, um cara super respeitado, tem uma postura incrível como jogador e cidadão, né? Queria dar vivas aí para o Richarlison. Eu acho bizarro, patético tudo isso, porque ele não disse nada com nada, assim, uma missão no Catar, com pendrives, né? E ele mostra os pendrives velhos. Assim. Uma coisa horrorosa, assim, eu acho que é um abuso, ele está abusando um pouco. Assim, acho que, assim, também meio que queima um pouco, se alguém tem alguma informação, queima um pouco o filme, porque
se você vai a uma reunião da FIFA para tratar de política, a FIFA está bem queimada, né, bicho? Eu vi recentemente um documentário espetacular que mostra a trajetória do João Avelange, e depois eu vi um outro documentário que mostra a trajetória do Joseph Blatter. É uma nojeira, assim, a FIFA é uma coisa horrorosa, é um porão de morcegos malignos, assim, é só política suja, corrupção, falcatruas, né? A gente foi vítima disso aqui no Brasil em 2014, e a coisa continua acontecendo, né? A própria aprovação da Copa do Mundo na Rússia e no Catar é uma aberração, né? O Infantino, inclusive ele declarou, né, que é um absurdo a Copa do Catar, mas está lá, né? Está lá e fazendo as... Então, se ele foi para lá para fazer política, ele foi encontrar seus semelhantes, né? Uma coisa horrorosa. Eu vi aquela pose dele com aquele troféu cafona do lado dele, que é só mau gosto, é uma coisa horrorosa. É uma aberração estética, é tudo, né? Tudo reunido. Então, assim, é de vomitar, mas, assim, antes de ver esse tipo de coisa, a gente costuma tomar nossas providências e tá com uma aguinha do lado. É isso que eu faço. É uma coisa horrorosa. Eu não sei se foi esse o documentário que você assistiu, mas ó, fica aí a dica cultural para vocês. Mandei para o Gui a imagem, tem um documentário no Netflix, chama FIFA Uncovered, que é muito bom. É isso. Mostra todos os malfeitos da FIFA. Essa aí é a capinha dele. Você vai na Netflix, você acha. Já fica a dica cultural antes do Julinho, né? O Julinho vai trazer também. Desculpe, furei vocês. Desculpe. A dica... Não. Essa é outra dica. Mas aí já fica aí. A gente já começa com dica cultural. Chamar a gente de cultura é bom, porque a gente de cultura já traz dica cultural durante o programa. Lê alguns comentários antes de passar para o Pedro. Aqui o Zé João, agora é Lula, diz: agora, em vez de pedir intervenção das Forças Armadas, o gado pode pedir intervenção da FIFA. É verdade. É o que vai acontecer, Zé de João. O Marcos Antônio comentando aqui, a Cláudia B. A Cláudia B disse: um dos bolsominions, após ver o Bananinha no Catar, de estar revoltado. Enquanto ele toma chuva, ele está lá. Vai lá, apoia ele. É isso mesmo. A Sônia Regina, o Luiz Demaster, a Marilene Veloso, dizendo: o bobo querendo ser ministro das Relações Internacionais falando inglês desse jeito. Esse não é o principal problema dele, né? Ele tem outros problemas que impedem ele de ser ministro. Já, o Vossa Excelência, a poesia Bananinha chegou ao cúmulo do ridículo. Agradecendo os comentários de todos vocês aqui. Continuem comentando e mandando as opiniões de vocês, que eu vou lendo. Teve um superchat também, Gui. A gente perdeu o superchat, né? Cadê o superchat? Passou. Aqui, ó. O superchat da Auri Mainete. Bananinha e sua desculpa, o Leifert narrando. O que é pior? Eu ontem falei aqui no Fórum da Copa que eu escolho assistir o jogo na TV pelo narrador, né? Então, eu também. Graças a Jeová, hoje o Sport TV meteu 2 narrações, meteu um no Sport TV 2 com o Thiago Leifert, e meteu outro no Sport TV 3, que era outro narrador, então a gente assistiu no Sport TV 3, deu certinho. Sim. O Marcos Lauro me deu essa dica, por sinal, eu estava assistindo, eu vi o rapaz que não gosta de política, eu falei: o que está acontecendo? Mas por que? Ele não tinha ido embora. Não sei, ele já saiu da Globo, voltou? Eu falei: meu, o que está acontecendo? Daí o Marcos Lauro deu a dica: ó, desce um canal, tem outra pessoa narrando. Eu também escolho os jogos de acordo com os narradores, a gente podia até depois falar sobre isso, é divertidíssimo. O Rafael Machado aqui falou que assistiu sem som, o Thiago Leifert. Mas podia ter visto no Sport TV 3, tinha outro narrador lá, é que não avisaram. Mas aí a gente acabou assistindo. Pedro, boa noite de novo. E aí, o que você achou? O que o Eduardo Bolsonaro foi fazer no Catar? Você acha que realmente alguém em sã consciência acredita que ele saiu daqui, pegou 12 mil quilômetros de voo para entregar pendrive? É um representante padrão FIFA, né, William? Obrigado pelo convite. Boa noite. Boa noite, Thunder. Sou um fã. Eu sempre quis falar Thunder no ar. Já estou realizando aqui essa noite. E boa noite a Ana, né? A gente nunca recusa um convite de alguém que tem o sobrenome Prestes, né? E a força e a graça da Ana. Então, é sempre um prazer estar aqui no Fórum Global. Eu gosto muito dessa comunidade, né? Sou parte dela. Então, estou muito feliz de estar aqui. Olha, eu vou fazer uma análise, eu acho que tem 2 pontos assim, para serem analisados do meu modestíssimo ponto de vista. Né? O primeiro que, evidentemente, obviamente, até o mundo mineral percebe isso,
foi um tiro no pé, a saída dele para o Catar. Ele sabe disso, né? E todo o grupo dele sabe que foi um tiro no pé, sobretudo pelo, digamos, desculpa o expressionismo, pelo time. Né? Pegou muito mal, né? Agora que esse pessoal está mobilizado na rua, que também tem uma força nisso, eu acho que não é desprezível, né? Enfim, toda essa movimentação, né? Tem um pessoal que estuda esses movimentos da extrema-direita com muito cuidado, com muita cuidade, e tem uma ocupação aí, que eu acho que a esquerda tem perdido isso na última década, pelo menos, né? Nos últimos 5 anos, mais evidente, e a extrema-direita achou um lugar aí, né? E isso é uma coisa para a gente analisar com cuidado. Não é desprezível. E o Eduardo é um líder disso. E ele ter ido para lá agora custa caro. Uma parte desse pessoal que eles mobilizam, eu creio que foi afetada com isso. Tem uma outra parte que, evidentemente, se ele, a família Bolsonaro, sair matando velhinhas na rua, bebês, eles vão continuar cegamente na causa. Isso é indiferente. Então, eles continuam mobilizados. Né? E acho que é um outro movimento para a gente analisar, mas, de qualquer maneira, só para cravar, né, digamos que uma parte, de qualquer maneira, foi tocada. Né, uma parte mais do sofá, mais, enfim, arejada ainda, sem dúvida nenhuma foi tocada. Uma segunda parte é como ele se posiciona depois de ter dado tiro no pé, que ele viu que foi um tiro no pé, ele foi muito criticado. Você vê esse vídeo, ele não se desculpa, né? Ele disse que é uma estratégia ofensiva. E essa também é uma tática da extrema-direita, que eu acho fundamental também a gente entender. Eles não retrocedem, eles não pedem desculpas, né? Quer dizer, quando nós vemos, mesmo o pessoal da centro-direita dar uma bola fora, como eles aparecem no outro dia? Eles aparecem se recolocando, não é isso? Vem aquele pedido de desculpas, né? Camiseta branca uma assessoria, percebe? Não vou mais errar, e tudo bem, né? Eu acho que também tem um processo aí. Assim, desculpa se eu ofendi alguém. Não é isso? E às vezes, né, tem de tudo, né? Tem o cálculo político, tem o cálculo pessoal e tudo isso. Agora, a extrema-direita tem uma tática. Eu digo isso porque eu sou do trumpismo, né? O trumpismo é um movimento primogênito disso aí. O Trump nunca recuou. Ele sempre dobra a aposta. Se você... o jogo de pôquer dele é muito ousado, quer dizer, ou para trazer uma mineiridade, aí toda vez que você truca com o Trump, ele vai pedir 6. E às vezes ele tem mão, às vezes não. Então, todas as vezes que ele errou, quer dizer, eu vou trazer só um caso para exemplificar isso. Aquela vez que digamos, o aparelho democrata tinha certeza da Hillary aí, que venceria as eleições, que o Trump estava derrotado, naquela vez que teve uma denúncia contra ele, né, de escândalo de moral, de assédio, o que o Trump faz? O Trump vai para um debate com a Hillary Clinton, ela liderando as pesquisas, e ele leva ali uma série de casos extraconjugais do Bill Clinton, e coloca na primeira fila do debate e usa aquilo contra a Hillary. E, quer dizer, e essa tática, o bolsonarismo, ele domina muito bem, que é uma tática do Steve Jobs, que é uma tática... Percebe? Tem um ethos aí, tem uma espécie de manipulação, de estudo, de método. Tem um método nisso que ele faz. Então, eles erram, enfim, eles vão dobrar a aposta. Às vezes dá certo, às vezes não, mas a meta é sempre pisar no acelerador, é sempre continuar. E assim eles vão. Eu acho que também tem que ter um lado para a gente sempre olhar com ironia, né? Sempre tem o deboche, mas tem um método nisso. É que tem um lance de masculinidade. Eu falei lá no outro programa que eu faço em outra casinha, que acho que tem um lance de masculinidade nisso, né? O Eduardo, o Jair Bolsonaro nunca perdeu nada na vida. Todas as candidaturas dele, ele foi eleito. Ele não sabe lidar com a derrota. E tem um lance de reduzir sua masculinidade para aceitar que você perdeu. Né? Dito isso, os filhos dele também nunca perderam uma eleição. Todos eles foram candidatos, sempre foram eleitos a todos os cargos que disputaram. E isso mostra que há um componente dessa masculinidade tóxica dos bolsonaristas também, de não aceitar a derrota. Então, além de mudar sempre a narrativa, né? Então, assim, ele não erra.
os outros erram. Então, ele falou que iam morrer 800 pessoas na pandemia. Tipo, tem vídeo dele dizendo isso, né? No máximo 800 pessoas. E a gente está com a pandemia até agora. Por exemplo, não sei, aí no estado de vocês, aqui em São Paulo, voltamos a usar máscara no ônibus, no trem, no metrô, porque a pandemia voltou com tudo. Então, assim, ele erra sempre, né? Todas as análises dele são muito equivocadas, e ele nunca volta atrás, ele sempre cria uma nova narrativa. E o pior de tudo é que isso cola. Eu já vi gente, né? Eu dei vários retweets de gente falando, não, tá aqui, ó. Vocês acreditando na narrativa da esquerda, tá aqui, ó, ele já explicou. Pouco importa a explicação, se ela faz sentido, mas a explicação é a explicação que vem. E isso é um problema muito sério, porque já a verdade vai bater na porta dessas pessoas, né? Esse pessoal que está na frente do quartel, esse pessoal que está falando sobre intervenção militar, a realidade vai bater na porta. O Lula vai subir a rampa, vai receber a faixa e vai começar a governar. E isso é muito preocupante desse ponto de vista da narrativa, né? O que eles vão dizer? E o pior, quando a narrativa não tem mais para onde ir, o que eles vão fazer? Eles vão para casa chorar? Eles vão radicalizar ainda mais? Vão ser mais violentos do que eles já são? Então isso é uma preocupação muito importante levantada pelo Pedro. William, eu acho que eu falei Steve Jobs, da Steve Bannon, obviamente, tá? Só fazendo essa retificação. Porque, ao contrário do Eduardo, eu me corrijo. Quando você falou Steve Jobs, eu pensei, era o Steve Bannon, né? Esse método Bannon, né? Isso vem da Inglaterra, na verdade, né? Antes do Trump até, né? Cambridge Analytica e tudo mais. É uma estratégia da extrema-direita global, na verdade, que é copiada aqui, né? Deixa eu ler só alguns comentários. Não querendo chamar o Thunder de velho, TV Fórum, Governador Valadares, Minas. Cara, Thunderbird, quantos anos? Adorava assistir ele na minha época de faculdade, quando ele trabalhava na MTV. Meu, adorei esse presidente De Luca, que delícia vê-lo. De nada, Renata, o prazer é todo meu. Você não sabe o quanto eu estou feliz de estar nesta live e o quanto eu estou feliz do Thunder ter aceitado participar aqui com a gente. Teve mais um comentário aqui, o Moiravan Rai Sampaio, tem que tomar cuidado com os nomes, vem uns Jalim Rabei de vez em quando aqui, então a gente tem que tomar cuidado com os nomes. O Moiravan falou, boa noite, olha, há 3 dias eu me recordei do Thunderbird de quando eu era adolescente, agora depois de anos eu vejo ele, legal demais, estou feliz, a mesma, a voz é a mesma, tenho 59 anos e me recordo perfeitamente. Obrigado. Ele é jovem. Todos nós somos. A idade é um processo psicológico e não etário. Agradecer também aqui o Rafael Machado já tinha dito que assiste sem som, o Vive Protection falou que assiste no Casé TV, a Auri Mainete também, o Luiz de Master falou isso foi culpa da liberação das armas, o presidente Bolsonaro ensina violência, deve estar falando sobre o que falaram no Jornal da Fórum, em relação ao ataque inacreditável no Espírito Santo, de um jovem neonazista de 16 anos, falaram sobre isso no Jornal da Fórum. O Paulo Marques aqui soltou a piadinha que eu falei, esses nomes de duplo sentido hoje são maravilhosos na internet, eu uso muitos, inclusive, a Marilene Veloso, a família toda são os bobões que se acham, e é isso. Por enquanto são esses os comentários. Vão mandando seus comentários e vão mandando superchat também para o chefe ficar feliz com o programa e colaborar também aqui com o Fórum na Copa, que é muito importante. Vocês acham que o Eduardo Bolsonaro foi sozinho para lá? Curiosamente, essas pessoas foram todas escondidas, né? O Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, a Heloísa Bolsonaro, a esposa dele, e aí apareceu uma outra foto, um outro integrante do governo Jair Bolsonaro está no Catar. Mostra aí pra gente quem é, Gui, esse outro integrante. Aí, ó. Vocês acham que o Trem da Alegria não cabia mais gente? Tá aí uma camisa da Seleção Brasileira escrita em árabe, e do lado o Ciro Nogueira, ministro-chefe da Casa Civil do governo Jair Bolsonaro, participando lá da Copa do Mundo no Catar também, porque se o Trem da Alegria cabe mais gente, vai mais gente. Teve até alguém aqui que falou que foi o Nelson Piquet que pilotou o avião que levou eles para o Catar, porque eles chegaram tão rápido assim. Mas parece que o Trem da Alegria cabe sempre mais gente, né, Thunder? Eram muitos pendrives, né? Era um caminhão inteiro de pendrives, umas sacolas de pendrives. Com muitos tinha CD, tinha disquete, tinha fitas VHS, inclusive. Fita. E o velho sou eu, né? Mas, enfim, o fato é que realmente assim, é uma cara de pau. Eu acho que é muita cara de pau, entendeu? Pô, assume, foi lá porque quer se divertir, porque ganhou uma grana e bancou a parada, e vai lá passar vergonha, xingar o Gilberto Gil, esse tipo de coisa, sabe? Aquela gente horrível, cafona, como gente cafona, coisa horrorosa.
Ele deu uma Pois indireta sobre Varosa. isso também, né? O quê? Ele deu uma indireta sobre isso também. Ele falou, tem gente que vai para lá, mas não quer ser xingada. Ele deu uma indireta sobre isso também, né? Como se fosse defendendo as ofensas ao Gil. Que coisa horrorosa, né, bicho? É de um mau gosto, é uma coisa horrível, né? Eu acho lastimável. Eu estava muito contrariado com a seleção brasileira, já fazia muitos anos, né? Não conseguia torcer direito, ficava incomodado. Finalmente, assim, eu consegui torcer, assim. Eu assisti o jogo do Brasil torcendo pela seleção de 2 jogos, né? Feliz de estar vendo ali a seleção ganhando os jogos, tal, gritando gol e tal. Era uma coisa que eu estava em dúvida se eu ia conseguir, entendeu? Mas parece que as coisas caminharam de uma forma que eu fiquei à vontade. O clima está mais leve no país. Eu não sei por que aconteceu. O clima está mais leve, né? Na seleção também. De Luca, mas olha, a nossa Isabel aqui no chat está falando uma coisa séria: 33 milhões de brasileiros passando fome e esse povo lá no Catar. Vocês devem estar acompanhando, todo mundo tá? Esses cortes na educação, cortes na saúde. Sim, apagar das luzes mesmo do governo. Eles abandonaram, gente. Abandonaram. E as pessoas que morram de fome, as universidades que fiquem sem conseguir pagar luz, assim, as universidades vão entrar agora numa crise séria se não for garantida a execução orçamentária mínima ali, de conseguir fechar o ano, as pessoas desabastecidas, assistidas com as farmácias populares. É de um grau, um nível de irresponsabilidade que, sinceramente, se fosse um país minimamente mais sério, não teria condição, gente. O chefe da Casa Civil, lá do outro lado do mundo, e as coisas aqui nessa situação que o Brasil está muito grave, isso mesmo, muito Sim, irresponsável. o presidente da República em crise psiquiátrica, né, internado na própria cama, né? Abandonaram o Brasil. Eu vi que você tem um gato aí, né, William? Será que ele tem um gato para se divertir, pelo menos? Sei lá, um cachorrinho, alguma coisa, um hamster, sei lá, uma ema. A ema não gosta dele, né? Assim, as emas não gostam. Ele tem o Carluxo, na verdade, né? Que é o animal de estimação dele. Mas eles parece que eles estão... Parece que não está rolando. E vocês viram, eu vou fazer aqui um pouco de Choquei. Sabe o Choquei, o perfil lá do Twitter que está mandando no jornalismo brasileiro? Inclusive tem ido melhor do que vários veículos da mídia hegemônica gostaria de registrar sobre o Choquei. Eles soltaram esses dias uma fofoca, que é um post que o Carlos Bolsonaro fez, dizendo que ele está dormindo no mesmo quarto que o pai. Quer dizer, dormindo não. E aí, é Michele, cadê Michele? Michele foi embora? Mas eu já ouvi tantas conversas a esse respeito, sobre Michele, sobre Jair e o casamento, e o Carluxo que brigou com não sei quem, e daí é um clima horrível, e daí tem o 04. É uma loucura, né, bicho? É uma loucura. Eu não diria que é um hospício, mas está quase, né? Pedro, acho que não tem nada importante acontecendo no Brasil, né? Para o ministro-chefe da Casa Civil estar no Catar assistindo o jogo da Copa do Mundo, né? Eu acho que isso aí vai ter que ser apurado, né? Se é com dinheiro público, vai ter que ser investigado. Ele, os demais representantes eleitos que estão lá, como é que eles foram, como é que estão sendo financiados, vão ter que prestar contas. A Ana chama a atenção para um aspecto extremamente relevante, né? Que é esse corte na educação brutal, agora no apagar das luzes, está afetando os estudantes do Brasil inteiro, universitários, universitárias, todo mundo da área da educação, professores, enfim, servidores públicos. Isso é uma coisa draconiana o que está acontecendo agora. E você vê a dificuldade, ao mesmo tempo, para a aprovação dessa PEC, né, que aqui a equipe de transição está passando, uma dificuldade homérica que não precisava passar, que nós estamos vendo aí, a coisa recolhendo assinaturas para passar no Senado. Então, e ao mesmo tempo, acho que o Thunder chama atenção para uma coisa também interessante, né? Ele dizia no começo, acho que todo mundo se identifica mais ou menos com isso, e você também, de chamar atenção para assistir os jogos pela narração, né? Quer dizer, a gente tem essa coisa, né? O rádio chama muito a gente, né? A identificação com o narrador. O Thunder falou de crise estética, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem um Brasil muito complicado, que também é uma coisa estrutural, né? Se quiser voltar lá, o Machado de Assis já denunciava isso, e isso se acentuou muito nos últimos anos. Mas tem um Brasil potente também, tem um Brasil bonito, né? Então, ao mesmo tempo que esse país produz um Thiago Leifert,
que ironicamente diz que política não se mistura com futebol, né? E mais uma geração de comentaristas e tudo isso. E hoje ele estava narrando Estados Unidos e o Irã, que ninguém assistiu pelo futebol, obviamente, todo mundo assistiu pelas questões políticas. Né? Quem se interessa pelo futebol dos Estados Unidos, né? Mesmo do Irã, enfim. E, ao mesmo tempo, esse país, veja só, o espectador aí citou o Casemiro, que é uma espécie de referência dessa geração mais nova, que trouxe o Juninho Pernambucano para o sofá dele. Sensacional. Quer dizer, é um país muito generoso também, muito bonito, que produz um jogador extraordinário, que se chama Juninho, né? Não é Júnior, né? Já é Juninho, né? Ele já está muito próximo de todo mundo. E ele é pernambucano. Quer dizer, e que tem a visão de mundo que ele tem, que tem a luta política que ele tem, que é um craque, e que se junta agora com Casemiro, com Defante também. Então, percebe que esse país tem uma potência também. Essa potência que vem das urnas agora, e também vale a pena a gente chamar atenção para isso também, e que está penetrado nessa nova geração, olha só. Que também, enfim, tem matérias aí do Choquei que preocupa a mídia tradicional, a mídia hegemônica que transmite os jogos, porque está assistindo pelo canal do Casemiro, com o Juninho, com esse pessoal novo. Então, eu acho dividindo, que né, Pedro? Não é isso, Thunder? Você pode falar dividindo, claro. Lógico que está dividindo. O Está incomodando, tem né? Dicas aí de tecnologia, né, para o Bananinha. Tem que dar umas dicas. Ele está dando um arraso, assim, de inovação e pela tecnologia, envolvimento da juventude, da garotada, uma nova forma de transmitir, uma nova forma de se conectar, uma nova forma de transmitir a Copa, né? Deixa eu só ler alguns comentários aqui. Eu vou aproveitar o gancho do Pedro para a gente passar para o próximo tema, que é o jogo do Irã e Estados Unidos. Ana Prestes está se coçando para falar sobre este tema. Nós vamos passar aqui para o próximo tema. A Fátima Souza faz um comentário sobre o jogo, sobre algo que falaram no jornal da Fórum, na verdade, que é sobre um militar da Ativa que é lotado no gabinete de segurança institucional, fazendo ameaças ao Lula, dizendo que o Lula não vai subir a rampa do Planalto. Eu vi isso. Sendo homofóbico, isso durante o horário de expediente. Isso acontecendo durante o horário de expediente. Então, a Fátima Souza faz esse comentário, que esse canalha de verde e amarelo é militar da Ativa, esse cara deveria ser preso se houvesse comando de verdade. O Aníbal Borges Júnior diz, refinaria e outros negócios das Arábias já pagaram a Copa do senador Ciro e do Bananinha. Aí o comentário do Aníbal. O Black Anarchist, que está aqui sempre, um beijo para você, Black, que acompanhava, inclusive, em outros programas que eu fazia em outros canais. Enquanto isso, em São Paulo, aprovaram um aumento para o Tarcísio de mais de 50%. Isso também é importante. Já falamos aqui no Jornal da Fórum sobre isso. Foi a primeira coisa que eu ouvi falar do Tarcísio no meu governo, é aumento do próprio salário, né? Ele tirou férias, né? Assim que ele ganhou a eleição, ele foi para os Estados Unidos, passou uns dias nos Estados Unidos, tá tranquilo. Ele não gosta muito de São Paulo mesmo, né? Mas aí ele já veio para... Agora ele voltou, mas já voltou com um salário mais poupudo. O Berotti de Souza diz, tem que tomar cuidado para no meio desses pendrives não ter nenhum nude mostrando a bananinha, pelo amor de Deus. Não mostraremos nunca aqui. O Rogério Pacífico diz pendrive expresso. E o Luiz Demaster falando que o Lula foi o maior presidente da história do Brasil. É isso mesmo. Continue mandando seus comentários que eu vou lendo aqui. A Isabel Joia, aumento do salário do governador antes de tomar posse. É isso mesmo. Ele tem a maioria na Alesp, na Assembleia Legislativa, então está tranquilo, está favorável para o Tarcísio. É isso mesmo que vocês leram. E agradecer também o super sticker que Cadê? Está nos favoritos aqui, Gui. Está aqui. O Marco Antônio Lima mandou para a gente. Obrigado pelo sticker aí, Marco Antônio. Continuem colaborando aqui com a Fórum. Sobre este jogo Irã e Estados Unidos, o deleite dos cientistas políticos, dos internacionalistas, de nós, palpiteiros do Twitter, como eu, jornalista também, do Thunder, que fala bastante sobre esses assuntos lá nas redes sociais dele, tem várias coisas que rolaram nesse jogo. A gente vai mostrar algumas delas para poder comentar e trazer um pouco de contexto, especialmente a Ana e o Pedro, para a gente. A primeira delas foi acho que dessas cenas de censura à bandeira LGBT, que tem sido frequentes no Catar, essa foi a que mais me chocou. Gui, enquanto eu falo, pode mostrar as fotos aí. Um torcedor dos Estados Unidos foi impedido de mostrar. Ele mostrou lá, né? Ele levantou a mão lá para mostrar
uma braçadeira LGBT que ele tinha no braço, e na sequência aconteceu o quê? Ele foi preso pelas autoridades do Catar, levaram ele embora do estádio depois de ter mostrado a abraçadeira. Tem as imagens dele sendo levado pelas autoridades catares. O Catar e a FIFA tinham dito que não, está liberado, pode ir com bandeira LGBT a partir de agora. No jogo de ontem, o Toguro, influenciador digital, né, o que é fortão, que faz uns vídeos engraçadinhos no TikTok, também estava com uma pulseirinha LGBT. Eu acabei nem mandando esse vídeo para o Gui, mas ele estava com uma pulseirinha LGBT, e na entrada do estádio disseram, olha, isso não é permitido entrar. Ele perguntou por quê, não responderam, mas fizeram ele tirar a pulseira para entrar no estádio. Reforça aquilo, né? Não importa a gente ouvir compromissos da FIFA e do governo do Catar, sendo que o Catar é uma ditadura fundamentalista, né? Assim, né? Tipo, ouvir promessas democráticas de um governo ditatorial não faz muito sentido, mas parece que tem gente que ainda compra essa ideia, né? Ana e Pedro, primeiro, depois eu passo para o Thunder para falar sobre esse tema. Olha, De Luca, a gente tem falado sobre isso desde o começo aqui, né, do nosso programa Fórum na Copa, porque essa é uma das marcas dessa Copa, essa questão principalmente das denúncias e da expressão de apoio à comunidade LGBTQIA+. Uma coisa que, assim, todos esses dias que a gente tem acompanhado, tem sido um pouco aleatório, né? Tem dia que pode, tem dia que não pode. Teve aquele episódio esdrúxulo da bandeira de Pernambuco, né? Do jornalista brasileiro que teve a sua bandeira arrancada, que poderia ser uma alusão, nem entenderam o que era a bandeira, o seu celular. Então, eu acho que isso demonstra uma forma errática, tanto da FIFA como os próprios organizadores, de lidarem com o tema, uma forma ruim de lidar com o tema, depois contra o próprio evento, soma tudo isso que o Thunder já falou aí, do que se sabe da FIFA, da forma corrupta que conduz, né, esses eventos. Então, eu fico pensando assim, do jogo Irã e Estados Unidos, isso fala pouco da geopolítica Irã e Estados Unidos, mas isso fala sobre algo que a gente já tem comentado aqui tem dias, sobre a incapacidade, a inabilidade de tratar desse tema. Sabe que vai aparecer, deixa o povo lá se expressar, gente, levar a bandeira, levar o bracelete, levar o que for. Eu fico pensando assim, por que também caem e ficam alimentando esse tipo de situação? Pedro, como é que você tem visto essa censura a qualquer expressão ligada à diversidade lá no Catar? Não, perfeito. Eu faço assino embaixo das palavras da Ana, e chama atenção também para mais um aspecto, se você me permite aqui, William, que nesse aspecto geopolítico também, né, quer dizer, da política global, teve um destaque muito importante, porque os Estados Unidos, eles, no âmbito, digamos, do Departamento de Estado, eles fizeram uma publicação no Twitter com relação ao Irã, tirando da bandeira do Irã aquele sinal do símbolo do meio ali, que representa a aliança, né, islâmica que está no governo, né, do Irã, o que é uma ofensa gravíssima. E no âmbito também nacional do governo do Irã, o Irã pediu para que os Estados Unidos fossem eliminados da Copa pela FIFA por causa disso, né? Lembrando, né, que a FIFA ela tem uma representatividade muito grande, né? Isso que o Bananinha disse aí, né, o Eduardo, não é mentira. A FIFA tem mais signatários e participantes que a própria Nações Unidas, que a própria ONU. E a FIFA, como toda, digamos, instituição ou expressão da governabilidade internacional, ela tem seus objetivos escusos, ela está sujeita à corrupção, e ela né, em si, como o Thunder também chamou atenção para o documentário extraordinário aí, que está sendo muito visto, corrupta, né, talvez mais corrupta que algumas, talvez menos que algumas, né, esse é um debate também que pode se fazer, mas o futebol em si, ele está sujeito à corrupção, e está impetrado na corrupção, né? A gente vê isso no Brasil, é muito claro, né? Na CBF, várias outras instituições, e a FIFA não é diferente, né? E essa Copa é muito polêmica,
ela foi decidida, só vamos lembrar aqui, né, como algo em 8 de dezembro de 2010, por uma comissão de 22 homens, digamos assim, que 16 votaram a favor, né, que 16 dos que votaram a favor estão hoje afastados do futebol. Isso não é pouca coisa. E ali foi decidido que, pela primeira vez na história das Copas do Mundo e da própria FIFA, 2 países de uma vez sediariam um evento desses, né? Que era a Rússia e o Irã, a Rússia e o Catar. E os dois são palcos de disputas geopolíticas hoje, né, que envolvem o gás e a energia. Então, ela estava sediada de polêmicas, né? E os dois também, eles têm questões relacionadas à questão LGBTQIA+, e outras questões desse tipo, né? Uns mais e outros menos também. Direitos humanos, né? No geral. Direitos humanos, enfim. Eu não vou me estender a passar a palavra para o Thunder, para não monopolizar a palavra, e aí, né, depois, se puder fazer uma análise mais completa, eu só quero jogar uma pista aqui, que eu acho que essa é a análise estrutural, que é o pano de fundo, e de lá para cá, quer dizer, desde quando foi decidido o Catar, eu só vou lembrar aqui que aí, o Catar, o que é o Catar? O Catar está entre a Arábia Saudita, que é uma república sunita, que é muito alinhada ao Ocidente, aos Estados Unidos, mas que tem questões divergentes também, tem questões com Israel, ambíguas, e também tem questões com a Rússia. Então, ele está entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita, e, do outro lado, você tem o Irã. Ele é vizinho, ele está espremido entre os dois, o Catar. E o Irã é a maior república, ou a maior teocracia, né? República, como se autodenomina? A maior teocracia islâmica. Então, ele está entre uma potência sunita e uma potência xiita. E você tem, de um lado, a Arábia, que é muito próximo aos Estados Unidos, a Israel, Reino Unido, esse eixo atlanticista, e, do outro lado, o Irã, que, junto com Rússia e China, hoje, fazem a maior oposição eurasiática. Se a gente pudesse chamar os 3 maiores países, enfim, de oposição da Eurásia, seria China, Rússia e Irã. E aí você tem a Índia, que formaria um bloco assim, alternativo. Mas a Índia também é um país complicado, porque ela tem questões com a China. Mas ela é muito próxima da Rússia. Só que o Catar é uma base dos Estados Unidos ocupada. É uma das maiores bases do mundo. Os Estados Unidos são uma base de ocupação militar dentro do Catar. Então também tem uma coisa de, né, todas essas violações de direitos humanos, que a gente sabe, também a gente pode entrar aqui e falar muito sobre isso, né? Quer dizer, morria praticamente um trabalhador por dia enquanto se construía estádios. A média era essa. E estava o mundo inteiro se lixando, digamos assim. Agora tem toda essa combustão, que, claro, é sempre justa, mas como que ninguém sabia? Tem uma declaração do Klopp extraordinária, o técnico do Liverpool, que é um cara progressista e tal, chamando a atenção para isso. Mas eu vou encerrar aqui. E eu acho que esses 2 blocos geopolíticos vale a pena a gente dar uma olhada nisso e ver as questões energéticas, né, são potências energéticas ali, e como é que essas questões estão atravessadas nisso e na questão dos direitos humanos e tudo isso. Só aproveitar, o Rafael Santoro falou que o Thunder sabe muito, é uma aula de música, e ele recomendou aqui o Music Thunder Vision, já fazendo um jabá antecipado para o Thunder, o Rafael fazendo aqui um jabá para o Thunder. Legal, Thunder, como é que tem visto, né? Você mesmo falou, não é só a questão dos LGBT, né? Mas o Catar é um país que tem outras violações de direitos humanos, direitos das mulheres, os direitos dos trabalhadores, né, como o próprio Pedro levantou, os números que o Catar disse ontem, né, inclusive um representante do governo Qatari falou ontem sobre 500 mortes, mas os dados que os relatórios que não são do governo Qatari chegam a 10 mil mortes de trabalhadores nesses anos todos de construção de estádios, né? Isso tira um pouquinho do prazer de ver a Copa assim, vendo que a Copa é realizada em um país como o Catar. É uma contrariedade, sem dúvida nenhuma, né? Então, quando a gente sabe que onde tem muito petróleo tem problema, né? Tem petróleo, tem sangue, gozado, né? Assim, a maioria dos centros de grandes produtores de petróleo são problemáticos, né? Sempre tem uma disputa ali. E essa disputa geopolítica que o Pedro falou, imagina o barril de pólvora que é aquele lugar, né? Então, assim, o equilíbrio de forças, né? E neste momento o mundo está em guerra, amigos. A Rússia invadiu a Ucrânia. Tem uma questão muito séria acontecendo ali, e isso desvia um pouco das atenções também. As manifestações que eu soube que aconteceram no Catar foi de uma jornalista que estava numa fanfest, foi atacada, né,
e seguidamente pelos homens, e a polícia não fez absolutamente nada, ela aos prantos. Isso eu soube que aconteceu. Eu soube do cara que invadiu o campo de futebol, né, com dizeres, né, sobre a guerra da Ucrânia, sobre o direito das mulheres, a bandeira LGBT. Ele foi derrubado. Eu falei, nossa, o que vão fazer com esse cara, bicho? E depois eu vejo uma entrevista dele dizendo que não, os policiais catares foram super legais. Eu não entendi ainda direito essa história, porque não costumam ser, né? Eu queria entender direito o que aconteceu naquele episódio e o que aconteceu depois desse episódio, entendeu? Porque se o cara não pode entrar com uma pulseirinha, como que ele entrou com tudo aquilo, como ele invadiu o campo, e como depois ele diz que foi tudo bem, que eles foram super gentis. Não costumam ser gentis, costumam, inclusive, esconder fatos, né? O lance de falar que foram 800 funcionários que morreram na construção dos estádios é um escândalo, né? Eu já ouvi números de 6 mil até 10 mil pessoas que morreram por ali. Isso é escondido embaixo do pano, isso é tudo FIFA. A FIFA participa disso tudo, vê os escândalos envolvendo brasileiros, né? O Ricardo Teixeira, o José Maria Marim, né? Velho conhecido aqui da política de São Paulo, né? Da Federação Paulista de Futebol. É um escândalo, né? Então o futebol tem esse lado nefasto que tenta me afastar disso tudo, entendeu? Desse assunto, mas eu sou um cara, quando chega a Copa do Mundo, William, Pedro e Ana, eu viro um doente. Então eu assisto o jogo do Brasil, assim, tipo, quando eu grito gol, assim, porque eu me sinto mais ou menos assim como, sei lá, José Trajano, lá no México, em 1970, falando, não vou torcer para o Brasil, não vou torcer, porque está acontecendo uma ditadura militar, e o Médici interviu na seleção, e ele colocou lá aquele Zagallo, tirou o nosso amigo, e eu não vou torcer. Daí, no primeiro gol, o cara, porque eu acho que eu sou assim também, entendeu? É louco isso, né? Eu fico sofrendo com isso, né? Inclusive, assim, dilemas, né? Pô, eu torço para aquele sujeitinho lá, aquele sonegador de imposto. Não vou torcer para ele, né, bicho? Eu não quero que ele se ferre, mas, assim, eu quero só que ele pague os impostos. Thunder, eu vou aproveitar... Não quero só isso, desculpa, William. Eu quero um pouco mais, tá? A gente vai aproveitar para falar um pouquinho mais sobre essa geopolítica, aproveitar as presenças ilustres de Ana e Pedro aqui para falarem para a gente sobre isso. Tem um vídeo hoje, o vídeo que eu vou mostrar, na verdade, foi do jogo passado. No jogo passado, a seleção iraniana não cantou o hino, né? Eles não cantaram o hino em protesto. Uma matéria da CNN de hoje, de ontem, na verdade, diz que os jogadores iranianos foram ameaçados pelo governo iraniano de até morte se não cantassem o hino. Eu também li uma análise de que a CNN não é um ator isento nessa disputa, né? A CNN tem interesses políticos, né, nessa disputa de narrativas em relação ao Catar. Então a gente tem que ao Irã. Então, a gente tem que olhar essa informação da CNN com um certo cuidado, né? Uma informação que eles trouxeram, mas a gente tem que olhar com certo cuidado. Gui, por favor, você mostra um vídeo para a gente deles não cantando o hino, e aí eu vou falar para a Ana e para o Pedro trazerem para a gente um pouquinho sobre esse background. O que está rolando no Irã agora? A gente sabe de fora, né? Claro que de uma visão que a gente tem muito que é trazida pela imprensa aqui do Ocidente, né? Então a gente sabe muito pouco exatamente sobre a política interna do Irã, né? Mas tem uma disputa séria acontecendo lá. Aliás, acho que eu não vou nem trazer o vídeo, Gui. Não precisa trazer o vídeo, não. Vamos ver o vídeo, mas vocês já sabem que no jogo passado eles não cantaram o hino. Nesse vídeo eles cantaram o hino nacional do Irã durante... Hoje eles murmuraram o hino, né? Eu até coloquei isso, eu tive algumas respostas sobre esse comentário, porque assim, eu percebi que eles não estavam muito empenhados... Animados em cantar o hino. Não estavam, de forma alguma. E aí, Ana e Pedro, eu queria que vocês falassem para a gente, vocês decidem quem começa, um pouquinho sobre o que está rolando no Irã, né? A gente tem, acho que, pouca informação que não seja parcial nessa disputa, como, por exemplo, essa matéria da CNN, sobre o que está rolando lá e qual que é o tamanho dessa crise que os iranianos estão enfrentando. Eu posso falar rapidinho, Pedro, e passo para você. Vou abrir a aula. Já estamos no final do programa, mas eu quero falar rapidinho. Bom, primeiro, que nada que seja dito pela CNN sobre o Irã eu levo muito em consideração, me desculpem, mas é porque são décadas e décadas de ataques a um país.
É o país segundo exportador de petróleo ali do Oriente Médio, só perde para a Arábia Saudita, e é um país que há décadas incomoda muito os Estados Unidos. Então, vamos analisar. Eu acho assim, as Copas, elas têm, sim, esse poder, às vezes, de quebrar certas tensões, né? Então, muito se falou daquele jogo de 1998, em que os iranianos quebraram o protocolo. O jogo da amizade. Foi o jogo da amizade, ofereceram flores brancas e tudo mais. Dessa vez, no primeiro jogo, aí, eles não cantaram hino, mas eles foram extremamente ofendidos. E a federação deles, a federação da seleção deles, falou: olha, como é que fala isso? Modificaram a nossa bandeira, adulteraram a nossa bandeira, tiraram o emblema da República Islâmica, e isso é passível, inclusive, de comitê de ética de FIFA. Tem que ver o que isso aí também influiu para os jogadores e a atitude deles em campo. Hoje, se cantar o hino, se não cantar o hino. Para mim, o mais importante a se dizer sobre a geopolítica Estados Unidos e Irã é que houve uma certa inflexão lá atrás com Barack Obama, né, quando pela primeira vez Obama e Rouhani falaram como chefes de Estado, depois de 30 anos dos dois países. O Brasil atuou muito, gente, muito. Lula e Celso Amorim foram fundamentais para o acordo nuclear de 2015, aquele acordo nuclear com Rússia, com China, com França, com Alemanha, com o Reino Unido e o Irã, que o Trump quebrou, e aqui o nosso especialista em Trump, Pedro, está aqui hoje, que o Trump quebrou o acordo, começou uma ofensiva que passou por aquele todo 2019, aquela questão toda do Estreito de Hormuz, 2020, o assassinato do general Qassem Soleimani, dia 3 de janeiro de 2020, e uma coisa que eu sempre falo e gosto de denunciar, gente, a população iraniana sofreu muito na época do coronavírus, porque estava bloqueada, porque estava sancionada, assim como em Cuba e outros países bloqueados, que não chegava seringa, não chegava respirador, não chegava máscara, não chegava vacina, chegou a ser o terceiro país do mundo em maior número de mortes de coronavírus por conta da precariedade e dos ataques que foram inferidos a ela. Isso é uma questão. O Irã hoje está uma questão interna? Sim, depois do assassinato em outubro da Mahsa Amini? Sim, por conta da questão que ela não estava com hijab, que é o traje completo, foi assassinada dentro de uma delegacia. Isso é uma questão que as autoridades iranianas, elas próprias, estão se digladiando lá entre elas até para esclarecer o que foi esse caso. Agora, vamos sempre lembrar, todas essas contradições internas sempre são exploradas pelas CNNs da vida, pelos Estados Unidos, para promoverem outro tipo de ataque. Porque se eles realmente se preocupassem tanto com a população iraniana, não tinha deixado sem vacina, não tinha deixado sem máscara, não tinha deixado impedido e bloqueado de exportar o petróleo deles, que eu acho que é 80% do comércio e da entrada do PIB deles é por conta do petróleo. Então, assim, tentei ser telegráfica aqui, no sentido que é uma situação muito complexa e tem um povo aí que é um povo que é sofrido, que é o povo iraniano. Pedro. É difícil falar sinteticamente aí, né? A Ana tem um poder aí de síntese extraordinário. Eu só quero chamar a atenção para uma coisa aqui, que o Thunder estava falando lá atrás e a gente estava desenvolvendo, para sintetizar também um raciocínio, com relação à Copa ainda e o Catar, para tentar falar disso rapidamente. Só lembrando que o Catar é um país de 3 milhões de pessoas, a população Catar mesmo é de 300 mil, quer dizer, é 10%, o dízimo da população, o resto são imigrantes. Os imigrantes geralmente vivem em condições de trabalho, porque isso fala um pouco do que a Ana está dizendo, não é? A preocupação, digamos, ocidental, mais atlanticista do mundo, ela não se fez presente quando o Catar decidiu, ou a FIFA decidiu entregar para o Catar a Copa, mais uma vez um país ocupado pelos Estados Unidos do ponto de vista geopolítico. O Catar tinha um estádio construído, ele tinha que construir todos os outros estádios. Você imagina construir todos os outros estádios no deserto. Tanto que essa Copa ela não pôde ser realizada no calendário normal, porque senão ela ia ser realizada no deserto e no verão. Eles tiveram que jogar para o fim do ano. Isso já diz por si só tudo. E quem fez esses estádios? Foram imigrantes em condições de trabalho precárias, vindas sobretudo da Índia, do Paquistão
e de Bangladesh, que eram Isso. países que tinham muitos escravos, escravizados. E foram para lá em condições, e vão trabalhar lá em condições análogas à escravidão. Eles chegam lá, e a primeira coisa que eles fazem, o passaporte deles é sequestrado pela empresa que empregam eles, né? Então, são pessoas que estão... Imagina, a Índia tem 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Vai passar a China em 1-2 anos. Vai ser a maior população do planeta Terra. Muitos indianos não têm empregos. Então, eles têm que juntar um dinheiro, dar o dinheiro para uma empresa. Você tem empresas que financiam isso internacionalmente, empresas globais que fazem isso, levam, arregimentam essas pessoas, esses trabalhadores, essa servidão voluntária, que o cara vai tentando escapar da fome, e aí ele vai para lá, e o passaporte dele é sequestrado, ele tem jornadas de trabalho nesse calor, sem condições, extenuantes, e muitos morrem lá. E depois, com pressões internacionais, aí eles diziam que depois de 1 ano, eles fizeram uma lei interna, o sujeito podia trocar de trabalho. Então, o que as empresas começaram a fazer? Olha o que é o capital, né? Quando dava 11 meses, eles demitiam o cara. Eles demitiam porque senão tinha que pagar uma multa. Percebe? Aí ele ia para o... É uma coisa extraordinária. Então, com relação a isso, você vê poucas matérias desses veículos mais globais, percebe? Então, vamos lembrar duas coisas rapidamente. Primeiro, o Irã é um país sancionado, que está sob sanções, de todos os lados, por cima, por baixo. Os Estados Unidos, o G7, a OTAN, eles bloquearam o Irã de todas as maneiras possíveis. Esse é um aspecto mais conjuntural. Outro aspecto mais estrutural. Parece que o Irã sempre foi um país, digamos, o Thunder usou uma república aí de morcegos demoníaca, alguma coisa que é muito legal na abertura. O Irã, até 1979, que do ponto de vista da história, isso é ontem, era um aliado dos Estados Unidos. Em 79, houve uma revolução xiita. Reza Pahlavi era o grande aliado americano, é isso? O Ben Affleck ganhou um Oscar em Hollywood contando uma historinha desse filme aí, do ponto de vista deles lá, colocando o Canadá como um protagonista da história e tudo isso. Ele ganhou um Oscar no ano que o Barack Obama era presidente, um dos anos que o Barack Obama era presidente. Fica aí a indicação para o pessoal. E em 79, ele se torna o inimigo dos Estados Unidos e vai. Agora, só para fechar, o que mais me chama a atenção nessa história é como o governo Biden trata essas questões, que de uma... quer dizer, o Biden, ele realmente ele foi congelado nos anos do triunfalismo norte-americano, e a mente dele, dos asseclas dele, do Blinken, que é o secretário de Estado, todo aquele entorno democrata dele, os neocons que estão lá com ele, que é o pessoal que desembarcou do Trump, eles pensam que os Estados Unidos ainda são a única superpotência triunfalista do mundo. Como se a gente tivesse em 98, que foi o jogo lá, e que era o fim da Guerra Fria, o fim da história do Fukuyama, que o pessoal do Irã vai lá e dá florzinha para eles e tal, e é o jogo da amizade. E tá... Não, o mundo é outro, cara pálida. Agora tem a China, a Rússia está aí, o Irã se aliou com esse pessoal, eles têm respaldo. Então, bem-vindo o Biden. E ele está agindo como se não tivesse que dialogar com essa gente, e o mundo fosse de um xerife só. E as coisas mudaram. Ô Pedro, 2001 quebrou 98, né? O ataque às Torres Gêmeas virou tudo. 98 uma outra questão é que os morcegos malignos são da FIFA, tá? Eu não falei que os morcegos ocupavam os palácios iranianos, não. Eu conheço muito pouco da política internacional. Eu usei a metáfora porque eu gostei dela. Eu usei a metáfora porque eu gostei. Eu falo morcego, eu lembro, sei lá, do Michel Temer, do José Serra, que são mais morcegáveis, assim, né? Digamos. Desculpa. Eu vou sequestrar ela, Thunder. Eu gosto de chamar gente que entende, porque eu, assim como o Thunder, entendo muito pouco sobre a política interna do Irã, por isso que é bom a gente chamar gente que entende, como o Anil Pedro, para explicar para a gente. Claro. Como a gente está partindo para os finalmente aqui do programa, vamos para a parte cultural do programa. Tem o vídeo do Julinho Bittencourt falando sobre a sua dica cultural de hoje. Para quem não acompanha o Fórum na Copa, já está errado, já devia acompanhar o Fórum na Copa todos os dias. Espero vocês aqui amanhã de novo, mas
todos os dias no Fórum na Copa a gente traz sempre uma dica cultural que o Julinho Bittencourt, o editor de cultura aqui da revista Fórum, traz. E hoje, Thunder, curiosamente, ele, sem saber que você vinha para cá, fez um vídeo, né? Ele sempre aproveita os jogos do dia, falando sobre o aniversário de morte do George Harrison, que é recentemente hoje o jogo da seleção da Inglaterra. A Inglaterra ganhou por 3-0 do País de Gales. Queria que você falasse também um pouquinho sobre esse aniversário de morte do George Harrison. 80 anos de John Lennon, completaria hoje, né? E o aniversário de morte do George, né? Um cara que foi um dos pioneiros, né, junto dos Beatles, a falar sobre o entendimento, entender melhor o que acontecia fora da Inglaterra, né? Tudo que levou os caras para a Índia, para tentar entender o que estava acontecendo. Ele descobriu uma espiritualidade ali com o Ravi Shankar e com a música indiana, levou todos para lá, e daí depois eles descobriram que o grande líder era o Sexy Sage, né? Era meio picareta. E daí eles voltaram, mas eles tiveram um entendimento, né? Tanto George quanto o John eram grandes militantes, né? George fez o concerto para Bangladesh, o John foi um eterno vigilante, né? Mesmo morando nos Estados Unidos, sendo ameaçado de ser expulso, ser preso e tal. São duas personagens maravilhosos. Eu tenho lido o diário escrito por um cara que fez o Diário dos Beatles. Então, é minuciosamente, dia a dia dos Beatles, desde 1959. Eu já estou em 1967, isso é maravilhoso, porque em 67 vem Sgt. Peppers, e daí o George Harrison mergulha nas cítaras, nos sons indianos, na psicodelia. Eles estavam ali muito loucos e descobrindo que as portas da percepção podiam estar escancaradas, e o Timothy Leary estava tentando levitar o Pentágono, e em algum momento ele diz: nós levitamos por alguns segundos. E daí, assim, a coisa se espalhou pelo mundo todo, inclusive pelo Brasil, né? Logicamente. Então, assim, o George Harrison é uma figura importantíssima, além de um guitarrista espetacular, né? E membro de uma das bandas mais importantes do mundo, ao lado do Kraftwerk. Uau, agora eu fui polêmico, hein? Depois dessa belíssima e polêmica introdução do Thunder, vamos ouvir a dica de cultura de hoje do Julinho Bittencourt. Depois o Thunder pode comentar mais um pouquinho. Bota aí, Gui. Amigos, companheiros do Fórum na Copa, tudo bem? A Copa está esquentando, bora lá que tá bom, né? Hoje jogou a Inglaterra e, portanto, eu vou fazer uma homenagem a um dos seus maiores artistas, um dos mais famosos, mais queridos, mais amados. E porque, por coincidência, hoje completam 11 anos da morte do George Harrison, o ex-Beatle George Harrison, cantor, compositor e guitarrista. George Harrison, nascido em Liverpool em 25 de fevereiro de 1943, como todos sabem, iniciou sua carreira numa banda que foi a mais famosa, mais querida, mais festejada do cenário pop, que foram os Beatles, né? Ao lado do John Lennon, Paul McCartney e Ringo Starr. O George Harrison era o guitarrista da banda e tal. E a sua trajetória, por estar do lado ali de dois talentos enormes e, ao mesmo tempo, dois egos enormes, né? O John Lennon e o Paul McCartney, ele teve o talento dele meio que ofuscado, né? A cada álbum dos Beatles, o Harrison conseguia emplacar uma música só, no máximo 2, e chegou a 3 no disco Revolver. 3 músicas. Mesmo assim, ele emplacou ali, ele conseguiu gravar com os Beatles obras-primas, como Taxman, Something, principalmente, né? E Here Comes the Sun, maravilhosa Here Comes the Sun. Em 1970, olha, essa história é bem legal, gente. Em 1970, quando o grupo acabou, quando os Beatles acabaram e tal, ele lançou um álbum triplo, 3 discos de uma vez só, com todo o material que estava engavetado, que tinha sido rejeitado, etc. O disco é uma obra-prima da música pop chamada All Things Must Pass. Até hoje, um dos discos mais festejados, que conta com várias canções maravilhosas, com uma faixa título mesmo, né? All Things Must Pass, What is Life, Isn't It a Pity, Are You Had Any Time, essa com parceria com Bob Dylan, Bureau of Darkness, e o grande sucesso do álbum, que é My Sweet Lord, que é uma música que ficou eternizada até hoje, todo mundo conhece, onde ele mistura o blues, a música pop com um mantra indiano, né? Foi uma ironia do destino, coisa que ninguém imaginava na época, e até hoje, né? Todo mundo dá risada dessa história. Esse álbum foi o mais bem-sucedido, até hoje um dos mais bem-sucedidos de um Beatle sozinho, né? Por conta disso, o Harrison batizou o selo que ele criou, o próprio selo para lançar seus álbuns, The Dark Horse
Dark Horse é uma expressão que significa, nas corridas de cavalo lá, o cavalo azarão, né? Então, portanto, ele batizou o seu selo com esse nome e até hoje a Olivia Harrison, a sua viúva, continua lançando, promovendo seus lançamentos através do selo Dark Horse. Depois do lançamento do All Things Must Pass, ele continua emplacando vários sucessos, entre eles Give Me Love, que foi regravado aqui no Brasil pela cantora Marisa Monte, no disco Barulhinho Bom, em 1996. Talvez vocês lembrem da canção, vale a pena procurar a regravação da Marisa Monte, né? Ele lançou 11 álbuns individuais, além da sua participação no grupo Traveling Wilburys, que foi uma brincadeira entre amigos, mas que amigos, gente, um verdadeiro Dream Team, né, que contava com, além de George Harrison, Tom Petty, Roy Orbison, Jeff Lynne e nada mais, nada menos do que Bob Dylan. Esse grupo, o Traveling Wilburys, fez 2 álbuns, os 2 álbuns tocaram bastante, são muito lindos, né? Poucos dias antes de sua morte, no dia 12 de novembro, em Nova York, os Beatles, sobreviventes ainda, George Harrison, Ringo Starr e Paul McCartney estiveram juntos pela última vez. 3 semanas depois, em 29 de novembro de 2001, o Harrison morreu em Los Angeles, aos 58 anos de idade, gente, bem novo ainda, né? Ele foi cremado no Hollywood Forever Cemetery, e as suas cinzas foram espalhadas nos rios Gange e Yamuna, perto da cidade de Varanasi, na Índia, país em que ele expressou toda a sua religiosidade, ele tocava cítara, que influenciou tanto a sua música e que ele foi um grande divulgador também. Então é isso aí hoje, em homenagem à seleção da Inglaterra, né? A gente contou a história do ex-Beatle George Harrison. Valeu, gente, até amanhã, se Deus quiser. E acabou sendo uma feliz coincidência, né, Thunder, de você estar aqui com a gente, poder falar um pouquinho sobre os Beatles e sobre o George Harrison, né? George Harrison tem uma ligação com o Brasil, inclusive, né? Porque havia uma banda na Inglaterra chamada Traffic, que tinham 2 caras muito geniais. A banda era muito boa, né? Mas tinham 2 caras muito geniais, Steve Winwood e o Jim Capaldi. O Jim Capaldi veio morar no Brasil, se apaixonou por uma brasileira, estava morando aqui, era muito amigo do George Harrison, muito amigo do Hit, nosso amigo Hit, da Mina Veneno. Enfim, uma banda no final dos anos 90, começo dos 2000, fez muito sucesso com um grande hit chamado Ana Júlia. E daí o Jim Capaldi falou, eu vou gravar essa música. E daí chamou o George Harrison para participar, e é uma gravação que tem o George Harrison tocando Ana Júlia. Imagina a alegria de Marcelo Camelo e Rodrigo Amarante e todo o resto da turma, né? Que loucura. O George Harrison, assim como John Lennon, sofreu um atentado, né? A casa dele, certa feita, foi invadida, ele tomou facadas, né? Mas sobreviveu a isso. Era um sujeito sempre muito, muito espiritualizado, né? Foi o mais jovem dos Beatles, né? Até o nosso amigo aqui, o Black Anarchist, falou assim, no começo era o Pete Best, era o Pete Best, não o Pat, tá? É o Pete Best. Pat era a mulher do George. Assim, ele era muito jovem, assim, o cara com 16 anos entrou na banda mais famosa do mundo. E ele era sempre tratado como a criança da banda. Então, o Ringo era mais velho, mas assim, o Ringo ele ficava na dele, né? Foi a melhor coisa que ele fez. O John e o Paul falaram assim, esse menino aqui e tal. Então, tinha esse tratamento, assim, sabe? Eu acho que tinha um lance assim, do John ser o grande líder e tal. Mas eles posso fazer uma outra sugestão cultural a ver com essa? Você é o dono e proprietário deste programa. Se você quiser falar sobre qualquer coisa, você pode falar, Thunder. Eu vou ser breve, tá? Não quero ocupar o tempo de vocês. Mas se vocês não assistiram, assistam. Get Back. É um grande documentário com mais de 9 horas de duração, dividido em, acho que, 3 episódios. Dá para assistir isso no streaming. É um documentário maravilhoso porque resgata e corrige a biografia dos Beatles, porque quando eles estavam fazendo essa gravação, era um diretor inglês que foi muito babaca com os Beatles. Ele queria levar os caras para tocar no norte da África. Aqueles caras falaram, não, a gente não vai sair daqui, vamos gravar aqui mesmo. Enfim, ele acabou fazendo um documentário Let It Be, que mostra os Beatles tristes, brigando entre eles,
parece que o fim da banda foi um desastre, eles se odiavam, não se suportavam. E não é verdade. E quem resgata isso? Um neozelandês fantástico, um grande diretor que faz o Get Back, reconta a história e mostra que os Beatles se amavam, eles eram muito camaradas, eles se adoravam, eles estavam num momento muito difícil, realmente. George chegou a sair da banda e mostra isso no documentário, e fala, estou saindo fora. E daí eles ficam em crise e tal, e daí, vamos chamar o Eric Clapton. E daí a própria Linda McCartney fala assim, não, vocês estão loucos, é o George. É maravilhoso, eu não quero dar spoiler, mas já estou dando, foda-se. Tem um momento que os Beatles encontram o Billy Preston, e o Billy Preston cria um clima maravilhoso, e eles gravam aquele rooftop sensacional. Que banda, que história. Já assisti esse documentário 5 vezes e eu recomendo. Eu vou ter que chamar o Thunderbird aqui para vir todos os dias, eu acho. Acho que já vai ser o Copa de tão incrível que é a participação do Thunder. O Felipe Braga perguntou aqui qual é o nome do documentário. É Get Back, documentário, vocês podem ver no Disney Plus. E o outro documentário que o Thunder já tinha trazido a dica é FIFA Uncovered, vocês podem ver no Netflix. Então estão aí. O Rafael Machado falou aqui, eu chorei o Get Back inteiro. É lindo. Várias pessoas aqui comentando que já assistiram também, pessoas falando sobre o Julinho, que trouxe a dica de cultura, aproveitou para dar essa deixa para o Thunder falar. E para a gente terminar aqui o Fórum na Copa, que a gente já estourou o nosso tempo, só um videozinho para a gente terminar da festa dos senegaleses, a seleção de Senegal. Ai, que bom, lindo. Não vem ser falsa não, Ana. Ela tá torcendo pro Equador, agora vai querer pagar de defensores senegaleses. Tá lindo esse filmado, que Ana Prestes estava torcendo pro Equador. Bota a festa dos senegaleses para a gente terminar o Fórum da Copa. Última rodada de comentários para a gente assistir. Essa é uma brincadeira com a Aninha, é claro. Ana Prestes torce para todos os povos oprimidos, falamos aqui da Copa. Queria que vocês comentassem, falassem sobre essa festa senegalesa. O Aliou Cissé, técnico do Senegal, inclusive um destaque que a gente fez aqui fim de semana, é a primeira Copa do Mundo de todos os técnicos que treinam as seleções africanas são dos países aonde eles nasceram, né? Normalmente a gente tem sempre um técnico estrangeiro dirigindo, dessa vez a gente tem técnicos locais. O Aliou Cissé, que foi o responsável por levar a seleção de Senegal para as oitavas de final da Copa, onde ele disputou em 2002, agora volta como treinador para colocar de novo o Senegal nas oitavas de final, pedindo para vocês deixarem suas considerações finais e agradecendo extremamente feliz este programa de hoje com Ana, Pedro e Thunder. Deixa o Thunder por último, que é o nosso convidado de honra junto com o Pedro. Aninha, deixa suas declarações finais para a gente aqui, por favor. Não, gente, foi maravilhoso o programa hoje. Muito obrigada, Pedro, por estar aqui, sempre nos iluminando nesses debates aí sobre Estados Unidos, trumpismo, relação à geopolítica ali da região, nos mapeou tudo ali. Thunder, sem palavras para você. Deluca, amanhã estamos aí de volta. Só uma pequena mensagem sobre esse vídeo do Senegal, tão bonita aquela estátua, gente, que vocês viram atrás, uma estátua gigante, tem quase 50 metros aquela estátua, se chama Renascença Africana, em homenagem às independências na África, especialmente do Senegal. Foram o aniversário da independência, que foi lá em 60. Então, é muito bonito. Eu realmente estava com os sul-americanos, com os equatorianos, mas eu fiquei muito feliz com a vitória do Senegal e do povo africano como um todo. Obrigada. Obrigada, Ana. Pedro, nosso outro convidado de honra desta terça-feira aqui no Fórum na Copa, agradecendo sua presença. Vai voltar mais vezes também para ajudar a gente a entender este mundo louco que está por aí, o Brasil também. Obrigada pela presença aqui, Pedro.
Imagina, a honra estar na presença dessa comunidade aqui, poder ouvir a Ana, você e o Thunder, né? O Thunder, meu Deus do céu, precisa de um programa aqui, ele abre a nossa percepção, né? O portal das nossas percepções naturalmente aqui. Que coisa linda, Thunder. Pelo que prazer estar te ouvindo aí. Deixa eu só vou me solidarizar com a Ana aqui, porque eu tenho uma posição política de torcer primeiro para o Brasil e depois para os países sul-americanos e latino-americanos. Primeiro sul-americano, eu me identifico muito com o Uruguai, a Celeste e a Argentina. Eu gosto muito do futebol argentino também. Eu sou um cruzeirense, né? Então, Juan Pablo Sorin, enfim, eu também sou maradonista, embora também goste muito do Pelé, claro, né? Acho que o Pelé foi o maior de todos. Mas, enfim, sou maradonista. E tem uma coisa com a Argentina, né? Mas depois eu torço para os países latino-americanos, depois para o sul global e sempre anti-império, digamos assim, no futebol. Mas aí entra um conjunto de condições, aí depois a África, enfim, e por aí vai. De condições subjetivas na hora que a gente não controla, porque o futebol a gente não assiste só com... É muito mais com o coração. E aí vem a minha dica aí, modesta, cultural, que é o Eduardo Galeano, né? É impossível entender a América Latina sem entender o futebol. Eu sou um fanático, e como diria Eduardo Galeano, torcer, né, assistir o futebol é sofrer na alegria. E aí eu vou dar uma pequena dica, que é um filme, o Galeano ele é citado, que é do Ricardo Darín, tá fazendo muito sucesso, aí, 1985, né, que é um ano iluminado, como diria. E eu vou deixar essa aí, mas é um filme que é O Segredo dos Teus Olhos, já um pouquinho mais antigo, que o Darín é maravilhoso, que tem só uma aspas dele que diz o seguinte, né, o homem, a mulher, enfim, pode mudar de religião, de casamento, de parceiro, parceira, mas de time de coração ele não consegue. E o Galeano, fecha aspas, né? E aí o filme desenvolve muito isso. Então eu quero só deixar essa sensibilidade, como é que o programa aí, né, a proposta de vocês hoje, nossa aqui, o futebol, ele nos ajuda a explicar as relações internacionais e as relações humanas. Então acho que vale muito a pena aquilo que o Thunder falou, citando o Trajano, quando começa o jogo, você não se deixa também e vai sendo envolvido. Então, obrigado pelo convite. Eu que agradeço, Pedrinho. Vai voltar mais vezes aqui. Eu crio uma intimidade rápido. Eu chamo pessoas de Aninha, de Pedrinho, vocês vão se acostumando aqui. Eu crio intimidade rápido. Thunder, eu printei, depois eu vou postar lá. Quando eu chamei o Thunder aqui pro programa, ele falou, não, eu gosto de você, aqui eu acompanho você no Twitter, eu vou printar, vou imprimir, colocar um quadrinho aqui, porque o Thunder é uma das pessoas que eu mais gosto neste mundo. Ele não sabe o quanto eu gosto dele e o quanto ele me fez feliz de estar aqui no Fórum na Copa de hoje. Então, muito obrigado, Thunder, pela presença, e o espaço é seu agora para deixar o seu recado. Pode fazer o jabá do canal, pode falar onde as pessoas continuam te assistindo, que é importante. Sim, o canal ele vai voltar com tudo em 2023. A gente teve uma série de dificuldades aqui no final do ano. Foi difícil, né, manter o canal vivo. As dificuldades da própria pandemia e tal, e por causa dessas questões da cultura ser desvalorizada nesse último desgoverno. O fato é que em 2023 a gente vai voltar meu podcast, vai estar tudo certo. Estou lançando meu disco solo, chama Pequena Minoria de Vândalos, e não é à toa. Enfim, a gente acha isso lá no Spotify, em todas as plataformas. Eu queria falar dessa questão, só para fechar essa questão, porque eu também torci pelo Equador, entendeu? Eu adoro as seleções africanas, a festa. Eu não vi o vídeo que vocês mostraram, não entrou aqui. Mas eu vejo a torcida senegalesa no estádio, é uma coisa espetacular, né? Impressionante. É uma festa, é incrível, como eles festejam, maravilhoso. Mas eu realmente eu fiquei ali tentando torcer para o Equador. O que ganhasse, eu ia ficar feliz. São duas seleções que eu tenho simpatia. Eu também costumo torcer pelos latino-americanos. Eu tenho uma verdadeira paixão pelo Uruguai, desde quando criança. Meu melhor amigo, na minha infância, era uruguaio, então eu trago isso desde a Copa de 74. A gente torcia pelo Brasil e daí a gente torcia pelo Uruguai, né? Eu tenho um problema com a Argentina, mas não é aquela coisa galvambonesca, não é isso, né? É que eu assisti a Copa de 78, gente. E a Copa de 78 foi uma coisa horrorosa, né? Te machucou foi muito. Horrível. A Operação Condor acontecendo na América Latina, né? E todas as questões que implicavam aquela Copa com aquela pressão absurda por causa do general argentino,
havia uma conexão maligna terrível ali. João Avelange estava envolvido nisso, inclusive, tá? É bom que se diga. Então, assim, ali eu já peguei um bode assim, da Argentina e tal. Mas tem um cara que eu amo, é o Maradona, velho. E o Maradona consegue quebrar isso. É muito louco, né? E o rock argentino. Eu não conheço um músico argentino que não seja um excelente músico. Eu estou vacinando isso. Eu conheço inúmeras bandas argentinas e músicos argentinos, bandas como Sui Generis, por exemplo, né? São bandas espetaculares. Eu tenho um amor ao rock argentino, eu adoro rock, mas na hora de torcer, eu não gosto muito, desculpem. O fato é que a gente está aí se encaminhando, né, para as oitavas de final, e eu estou completamente louco, eu quero assistir o jogo contra Camarões, e assim, eu estou muito empolgado. Então, assim, se vocês me verem dando vexame no Twitter, vocês me desculpem, tá? É que eu fico loucão mesmo, tá? Obrigado pelo convite, um prazer vir aqui. Pode me chamar outras vezes. O William é aquele palmeirense que a gente perdoa. Inclusive o Black Anarquista, que é super palmeirense, está aqui comentando aqui sobre o Palmeiras aqui. Vou responder você depois, Black. Obrigado, pessoal. Obrigado, Thunder, Ana, Pedro. Amanhã a gente está de volta aqui a partir das 7 da noite para continuar comentando tudo o que acontece dentro e fora de campo na Copa do Mundo. Colaborem com a Fórum. A Fórum passa por um processo de ataque muito severo judicial. Então, entre lá no site da Fórum para saber mais sobre isso, revistaforum.com.br. Se inscrevam no canal, cliquem no sininho para ativar as notificações. A gente se vê amanhã. Daqui a pouquinho tem o programa da Sinara Menezes aqui, minha querida Sinara. Ela é demais. Um beijo. Então, vocês já fiquem por aqui, já acompanhando que daqui a pouquinho tem o programa da Sinara. Valeu, pessoal. Beijo. Tchau. Tchau. Beijo, Zé. Tchau.